Olá, eu sou Caroline, fisioterapeuta, e hoje convido você a estar comigo para desvendar a coluna vertebral. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, seja para você, para o seu paciente, para você colocar em prática com um familiar, com alguém que você conhece, essas dicas e orientações, fica aqui que essa aula está imperdível. Eu sou Caroline, sou fisioterapeuta, atuo há mais de 20 anos em distúrbios da coluna, alterações posturais e disfunções musculoesqueléticas. Sou docente em ensino digital para profissionais de saúde pelo Centro de Ensino do Hospital Albert Einstein. E toda sexta-feira tem uma aula nova aqui no meu canal, voltada para você entender tudo sobre coluna, postura e como todos esses elementos influenciam na nossa saúde. Às vezes você deve estar se pensando aí, mas o que tem a ver a minha coluna? Eu nem sinto dores nas costas, não lido muito com isso no meu dia a dia em consultório, mas muito tem a ver com todo esse sistema de equilíbrio que o nosso corpo tem. Uma disfunção no pé pode deslocar uma mandíbula. Existe uma globalidade envolvida, de acordo com a ação das cadeias musculares e a ação das forças e os nossos hábitos, a nossa postura, o ambiente, como a gente se posiciona quando o nosso paciente tem essa atitude com relação e esse cuidado com o corpo dele. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre coluna vertebral, que é nosso eixo, que é esse eixo maior aí. Nessa aula nós vamos explorar esses conhecimentos sobre coluna, buscando entender a sua fisiopatologia, sistemas, principais patologias envolvidas e tratamentos atuais. No fim dessa aula, eu quero que você saiba definir os pontos chaves da coluna vertebral e identificar os principais distúrbios dessa coluna, passar mais orientações terapêuticas ou pô-las em prática. Atuar na prevenção de dores na coluna é fundamental, afinal de contas, é o mal do século. Se a pessoa não teve ou está com dor, ou ainda vai ter, cerca de 80% da população mundial, em algum momento da vida, vai sofrer com dores na coluna. Então, fico alerta aí para os fisioterapeutas que precisam dominar esse eixo, esse cuidado com a coluna, mesmo que tratem outras áreas da fisioterapia. É muito importante estar atento à repercussão dessa coluna em toda a saúde da nossa função músculo-esquelética. E além disso, além dessas aulas aqui, eu convido você, se você quer saber mais sobre isso, a conhecer a minha mentoria. Sim, eu tenho uma mentoria focada para os profissionais que querem pular, sair na frente do conhecimento. Afinal de contas, mais de 20 anos atuando nessa área, tem muita coisa para compartilhar. Então, se você quer estar à frente, já quer tudo mais mastigadinho, mais organizado para pôr em prática no seu consultório, para tirar todas as suas dúvidas, acesse o link, tá aqui na descrição e saiba mais sobre a minha mentoria personalizada e muito focada para que você tenha mais sucesso na sua carreira, fature mais com seus atendimentos. Além disso, tenho para você que é paciente, para você que sente dores nas costas quando fica muito tempo sentado. Olha só, sentar é uma posição que todo mundo fica muito tempo. Então, muitas pessoas sentem dores nas costas no final do dia e isso está ligado à falta de movimento. Os estudos mais modernos mostram isso para gente. Que o problema de ficar muito tempo sentado, além de, é claro, toda a parte ergonômica, é de você estar sentado por muito tempo sem se mexer. Então eu criei um guia para a coluna sem dor.
está na primeira edição, que é a edição sentado. Você pode adquirir, custa R$ 9,90. Gente, qualquer pessoa pode ter acesso. Você pode dar para os seus pacientes, você pode passar esse guia para frente, porque vale muito a pena. Coloque em prática 10 minutos por dia. Em 10 dias, você vai preparar o seu corpo para ficar mais tempo sentado. Vale muito a pena. Todo mundo deveria parar um pouquinho, pôr em prática o guia para uma coluna sem dor e que está nessa edição sentado, tá maravilhoso. Você pode colocar em prática no seu consultório com o seu paciente. Se você é essa pessoa que sente dor nas costas no final do dia, pega esse guia, põe em prática, depois me conta. Em 10 dias, o seu corpo vai estar mais preparado para ficar sentado e com menos dores no final do dia. Então, vamos comigo para nossa aula que tá muito boa para falar sobre coluna, que é minha grande paixão. E se você está aqui até agora, é porque também quer saber mais sobre isso. Então, para a gente começar, vamos falar sobre essa forma da coluna vertebral. Esse eixo do corpo humano, que é uma estrutura de vértebras, né, formada pelas vértebras, que se dividem em 4 partes, que apresentam curvas, chamada lordose e cifose. Você já deve ter ouvido falar, eu tenho uma lordose, eu tenho uma cifose. Que ótimo que você tem lordose e cifose, porque é uma curva natural. Agora, quando você tem alterações nessas curvas, a gente dá uma nova nomenclatura. Hipercifose, hipocifose ou inversão, né? A retificação ou inversão dessa curva. Hiperlordose, retificação ou inversão da lordose fisiológica. Onde a gente vai ter lordose, onde a gente vai ter cifose? Lordose a gente tem aqui nessa região nossa do pescoço, que é a cervical. Como a gente pode ver nessa imagem de lado aqui, a nossa região cervical, a gente tem uma lordose, e a nossa lombar temos também uma lordose. Na cifose, a cifose a gente vai ter na região dorsal torácica e na região do nosso sacro. Então, é aquela curvinha para frente, é a cifose, e é para dentro, assim, ó, é a lordose. Quando a gente tem uma alteração nessas curvas, com deformidades, nós vamos ter que uma sobrecarga na distribuição de pressão gravitacional que corre pelo nosso corpo e, consequentemente, vamos exigir mais das musculaturas paravertebrais, de todas as musculaturas, para que façam um papel de absorção maior dessa força que envolve movimentar o nosso corpo. E aí, então, vai ser a hora que a gente pode, se esse sistema muscular não está mais funcionando tão bem, sobrecarregar a estrutura articular, a estrutura óssea. E aí, quando a gente vê essa curva de costas, a gente vai ver já uma curva reta, né? Como a gente vê nessa imagem do meio e essa imagem aqui do lado, a gente vai ter uma curva mais reta. Existem deformidades e alterações dessa curva para as laterais, que são as escolioses. Nós temos de 2 tipos, a escoliose idiopática ou a escoliose verdadeira, que a gente não sabe exatamente a causa, mas a gente sabe que vem de uma condição genética. Então, se você tem escoliose, a probabilidade dos seus filhos terem é grande. Então, é bem importante, pai, aí, alertas. Observem a altura da bacia ali. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente pode também ter depois uma aula só sobre isso, que eu acho bem interessante. Ombro mais alto que o outro. Então, tem um alerta ali, 9, 10 aninhos, sempre observar nas crianças. É uma época que é importante fazer uma avaliação fisioterapêutica para ver se tem deformidades. E uma delas pode ser a escoliose, que tem a ver com o nosso pico de crescimento, né? A maior ação hormonal, a gente vai ter uma maior progressão a possibilidade de progressão dessas deformidades. E aí a gente vai ter essa escoliose que ela vai caminhar a coluna para os lados, ela vai girar a coluna. Quando a gente tem uma inclinação, a gente também tem torção. Então, quando a coluna inclina, ela gira tridimensionalmente. E aí a gente vai ter o aparecimento do que a gente chama de gibosidade, que é quando a pessoa baixa as costas, lá nas costas uma parte está mais volumosa, está mais para trás e outra está mais para dentro.
porque as vértebras, elas têm esse formato aqui, né? Elas vão girar e vão formar uma gibosidade, uma giba lá atrás, que é essa vértebra torcida. E aí a gente vai ter vários graus dessa escoliose, dessa deformidade. Quando que a gente deve tratar uma escoliose? Até a todo momento da vida, tá? Mas a gente consegue controlar o crescimento dessa curva por volta ali do período de crescimento. Então, quando a pessoa para de crescer, essa curva ela tende a se fixar. E aí a gente não consegue mais reduzir grau. Mas quando é até antes de parar de crescer, a gente consegue redução de grau, e isso é fantástico, porque a gente previne vários problemas aí futuros. A escoliose, ela não gera dor, então vai ser aquela deformidade. Se for muito leve, às vezes é até nem visto isso na infância. E aí, quando a pessoa para de crescer, a gente consegue corrigir a repercussão muscular, né? Lá dentro a curva a gente não mexe, mas por fora a gente consegue também equilibrar. Então, a todo momento você pode tratar uma escoliose, sim. Agora, é claro que os resultados vão ser diferentes, né? Em cada momento da vida que a gente trabalhar isso. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas a gente também tem essas alterações dessa curva para lateral quando a gente fala de escoliose. E aí, a gente falando desse eixo, né, central, que é a nossa coluna, a gente também tem que lembrar que nós temos a região do osso do externo com as costelas, que se fixam nessa coluna. Então, a gente tem 7 costelas que estão diretamente ligadas à nossa coluna, 3 ligadas a cartilagens, que são as falsas, né, costelas, e 2 costelas flutuantes, que a gente vê aqui no final aqui, que fazem parte dessa estrutura torácica, da região dorsal ou torácica da nossa coluna. E aí a gente vai ter a porção cervical, onde a gente tem 7 vértebras da nossa coluna. Temos a torácica, que nós temos 12 vértebras. Lombar, 5 vértebras. O sacro, que é a base da nossa coluna e se articula com a nossa bacia, com o nosso quadril aqui, que também são vértebras fundidas, e o final da nossa coluna, que é o cóccix, que também é formado por de 4 a 5 vértebras também fundidas, aqui o finalzinho. Né? Então, esse eixo inteiro ali da nossa coluna finaliza na região de sacro e cóccix. E aí a gente vai ter que na coluna nossa cervical, né, aqui em cima, no pescoço, ela é uma região de maior mobilidade. Eu costumo falar que tratar uma cervical, por mais que muitas vezes traz muito desconforto para o paciente, essa cervical, assim, às vezes é enlouquecedor, porque envolve outros aspectos que eu vou falar já já. A gente vai ser, tratar uma cervical, a resolutibilidade é maior, né? A gente vai conseguir resolver ali mais rápido do que tratar uma lombar. Então, assim, o tratamento da lombar demora um pouquinho mais, porque é menos móvel, é a região menos móvel. E na cervical, que é a região mais móvel, vai ser um pouco mais rápido esse trabalho aí de reabilitação, de recuperação. É uma região onde as vértebras e os discos intervertebrais eles são mais estreitos, então tem também uma tendência ali de pinçamento maior. Tem uma relação, isso muito importante, gente, uma relação bem intensa com a nossa articulação temporomandibular, ATM. Estou aqui gravando esse vídeo e agora há pouco finalizei minha agenda e estava atendendo um paciente de ATM, é um paciente que está com uma crepitação enorme do lado direito, tem uma lesão na cervical que já está super estável e toda a coluna super estável há anos, né? Faz bastante exercício, está tudo bem, mas agora começou a dar um estalito, um incômodo para comer, e a gente está tratando a ATM porque ele tem uma disfunção também na cervical, então é tudo interligado. A ATM é muito ligada porque os músculos que nascem aqui, eles se inserem nesse sistema de ombro e cervical,
né? Ombro, escápula e cervical. E outra área muito conectada com a nossa região cervical é a respiração, gente. Porque também são músculos que nascem aqui, vão se estender pelo nosso tórax e se inserir lá no processo tifóide do nosso externo. Então, cervical e torácica é muito ligada com a nossa respiração. E a ATM muito com a nossa cervical. É uma região de muitas emoções. Então, é uma região, você já viu a pessoa tá nervosa, o que ela faz? Trava a boca e para de respirar. Então, assim, a TM, o bruxismo, assim, a pessoa com alto nível de estresse, à noite, até durante o dia, aquele apertamento, isso danifica, prejudica o disco que a gente tem nessa articulação aqui, os músculos, muito estresse mecânico para nossa cervical. Então, é muito interligado. Tratar uma cervical, primeiro é uma das primeiras perguntas que eu faço. Tem algum problema de ATM? Tem deslocamento de mandíbula? Eu já vou lá, já testo, faço alguns testes, vejo o padrão respiratório, porque é super interligado. Se eu esquecer de um desses elementos no tratamento, eu não fecho esse ciclo de tratamento. Não adianta só tratar cervical se eu não lembrar da ATM, pesquisar se tem alguma disfunção e avaliar isso e tratar, e também com padrão respiratório. A caixa torácica também é outra parte que tem uma relação super intensa com o padrão respiratório, né? Porque é ali que fica o nosso gradil costal. Ela tem uma ligação também muito importante com esse símbolo dos membros superiores, né? Os nossos movimentos de braço, escápula, está bem interligado. Então, uma lesão no ombro pode afetar a cervical e vice-versa, ou pode, às vezes, estar com a lesão no ombro e ali a cervical está prendendo a evolução daquele ombro. Bem importante a gente ver isso. É uma região que já é um pouco menos móvel que a nossa cervical. Essas mudanças de mobilidade, processos degenerativos também fazem parte da evolução dessa região torácica. Porque com o tempo, né, a nossa região torácica, ela vai se tornando, o nosso tórax vai se tornando menos móvel, e aí a gente tem uma diminuição dessa mobilidade dessa região. Quanto mais velho vai ficando, esse padrão postural vai mudando, então existe uma tendência da idade, né, da pessoa ficar mais corcunda, mas a parte boa é que isso tem tratamento, né? Então, hoje em dia não dá para falar, ai, mas meu pai era corcunda, eu vou ficar corcunda. Não tem nada a ver, gente. A gente precisa tratar, né? A gente como profissional, a gente como paciente, tem que tratar. Então, eu tenho dente torto, porque todo mundo na minha família tem dente torto, não vou no dentista. Não, né? Eu vou lá no dentista, eu vou lá no fisioterapeuta tratar, para mim não ficar corcunda. Então, isso tudo é tratável. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas para a gente tratar uma postura, uma deformidade, né? E a região nossa lombar? É uma região que recebe muita carga nas nossas vértebras, tem um pouco menos ainda de mobilidade, a maior mobilidade é em flexão e extensão e lateralização, o movimento de rotação já é mais diminuído, conectado no símbolo dos membros inferiores, possui uma grande, ampla rede de músculos, tecidos moles ligados nessa nossa bacia, nessa região pélvico-trochanteriana. É uma parte muito importante que esse assoalho pélvico que dá estabilidade para a nossa coluna lombar, para o nosso equilíbrio, sustentação pélvica, apoio para sentar. Então, a região onde a nossa coluna vai se sustentar, vai se apoiar. E também vai dar sustentação nessa área ali para os órgãos. A região de sacro e cóccix, ela é uma região muito importante, que é onde encaixa esse ilíaco, né? Tem a função de manter a postura da nossa coluna. Então, se eu tô ali em cima, lá no meu sacro direitinho, meus isquios, né, que é o lugarzinho que a gente deve sentar, a minha postura já tá bem posicionada, já tô, né, com menos pressão. Se eu saio ali daquela posição, eu já mudo, ó, a minha postura, como é que fica? Só de sair da posição, né? Então, pela bacia eu consigo mexer na minha postura, porque é ali que ela se encaixa.
E aí, falando um pouco sobre o disco intervertebral, é uma região super importante. Toda essa parte de disco, a grande função é de amortecimento, né, de absorção de pressão, de impacto durante os nossos movimentos. A nossa vértebra e os discos têm a função de proteger a nossa medula, que é por onde passam os impulsos, né, dos nervos que vão fazer a gente se movimentar. Então, o disco, eles são cartilaginosos, com pouca vascularização, muitas fibras nervosas, e é isso que favorece ser uma região tão sensível à dor e à inflamação. Se conecta com a vértebra através dessas placas terminais, voltando, e forma 25% do comprimento da nossa coluna. Com o envelhecimento, a gente tem uma desidratação dessa região, que provoca uma diminuição desse disco intervertebral. Então, aqui pela anatomia, a gente vai ver que ó, a gente tem esse núcleo pulposo, ele é bem gelatinoso, e ele vai perdendo naturalmente essa hidratação. Mas também saibam que beber água, além de fazer bem para toda a nossa saúde, também ajuda na reidratação desse disco. À noite, quando a gente está dormindo, é a hora que o organismo vai distribuir a água para todos os nossos órgãos. E é à noite que esse disco é reidratado. Então, se você bebe pouca água, também você vai ter uma reidratação dificultosa ali naquela região. E aí, então, vai potencializar um processo de desidratação. E uma vez desidratada, tá, então agora eu vou tomar um monte de água. Não adianta. Perdeu aquela hidratação, aquela conformidade de a mola, né? Não é mola, mas de amortecimento ali para nossa coluna, a gente não vai ter como voltar, né? Só realmente colocando algo assim para substituir, fazendo um procedimento cirúrgico, enfim, existem, né? Saídas, mas não saídas naturais ali, né? De tomar água e esse disco reidratar, não dá. É claro que essa desidratação também tem a ver com alguma condição genética, tanto desgaste, né, esse processo degenerativo das vértebras quanto do disco, a gente tem uma condição genética que tem a ver com as nossas formações teciduais. Né? O grande papel é a proteção da nossa medula. E a medula espinhal, né, ela é uma porção alongada do nosso encéfalo, ali, o final, aqui nessa base do nosso crânio, se estende até a segunda vértebra lombar, e depois dali ela se ramifica e recebe o nome de cauda equina. Então, a partir da segunda vértebra lombar, a gente já tem a cauda equina. Possui cerca de 46 centímetros de comprimento, possui 31 pares de nervos que saem pelo esse orifício de conjunção lá na vértebra, e ela tem um grande papel de gerar o movimento, conduzir o impulso que vem lá do nosso cérebro, a vontade de mexer a minha mão, vou lá e mexo a minha mão, né? Percorreu a medula e aí vai chegar lá pelo toda essa parte mais terminal ali das extremidades para me mexer na minha mão. Então é uma área muito importante a nossa coluna, porque ela é grande berço ali, é onde a nossa medula vai passar e dali vai se ramificar os nervos que vão se distribuir para toda a nossa extremidade. E a parte muscular dessa coluna? A gente tem essa parte anterior mais profunda, mas a vista posterior a gente consegue visualizar bem as musculaturas da nossa coluna. E aí a gente vai ter os músculos, né, trapézios, as fibras dele, que é esse músculo em forma de chale, que a gente chama, mais superficial. A gente vai ter os músculos mais superficiais que ligam ao ombro, e aí aqui na cabeça a gente vai ter o esternocleidomastoide, os escalenos mais profundos, né? A gente vai ter esses músculos que se ligam na nossa escápula também, o supraespinhal, a gente vai ter essas musculaturas aqui, ó, que descem pela nossa coluna e essas mais superficiais que pegam toda essa região paravertebral ali, cervical, essa região occipital também,
a gente vai ter nessa região cervical. Aqui na nossa dorsal, a gente vai ter o serrátil, supraespinhoso, os romboides nessa região aqui. A gente vai ter o grande dorsal, que se estende até a nossa lombar e vai vir aqui por debaixo da nossa axila, ele é em forma de asas, né? Assim, a gente vai ter essa forma assim, aqui de chale, aqui de leque, a gente chama, né? E aí a gente vai ter toda essa musculatura paravertebral mais profunda e essa região aqui lombar, onde a gente tem essa fáscia tóraco-lombar. Então, esse sistema muscular, e aí chega nessa região assim de quadril, que vai ter os glúteos, todos os rotadores, que são músculos tão importantes para manter essa base da coluna. Tratar uma coluna lombar precisa lembrar que tem que tratar assoalho pélvico, tá? Toda essa musculatura de assoalho pélvico, que é a região de sustentação dessa nossa coluna. E a gente vai ver as cadeias musculares, né? Nós temos cadeias musculares que são essas de acordo com o formato do músculo, nós vamos ter uma ação de força biomecânica que vai se interligar no movimento, gerando uma determinada ação. Esses grupos são chamados de grupos de cadeias musculares, que recebem vários nomes de acordo com as suas funções. Então, a gente vai ter de flexão, de extensão, cadeias cruzadas que fazem essas rotações, essas torções, as cadeias neurovasculares, as cadeias viscerais. Então, elas estão interligadas no nosso movimento e agem em conjunto. Então, quando a gente vai ver ali por que uma mandíbula eu tenho um problema na minha mandíbula que pode ser influenciado pelo meu pé, a gente vai ver essa ação de forças de cadeias musculares. A gente vai tratar pelas cadeias, a gente vai olhar pelas essas cadeias, porque a gente sempre vai encontrar uma resposta ali global, né, que envolve toda essa dinâmica de movimento. Então, é bem importante a gente também saber entender sobre essas cadeias musculares quando a gente trata uma coluna. E a gente vai falar sobre os padrões posturais. Os padrões posturais, eu costumo dizer assim, a postura na realidade é algo muito dinâmico, ela é uma resposta dinâmica ao nosso movimento. A gente tem os padrões, né, que são as nossas curvas naturais, né, os nossos encaixes naturais. E o que faz isso se alterar? Deformidades, a maneira que você usa o seu corpo, os hábitos, a prática de exercícios físicos para fortalecer, para gerar mais estabilidade durante a nossa vida. E aí, quando a gente tem alterações nessa dinâmica, nesses padrões, a gente pode ter sobrecargas que são equilibradas pelo organismo. Então, às vezes, a gente vai ter uma pessoa super torta que não sente nada. Às vezes, aquilo só é feio, né? Às vezes ela nem se liga muito nisso, mas a gente que é fisioterapeuta, a gente que é dessa área, a gente já olha e fala, aquela postura podia dar uma melhoradinha a nível assim de beleza, né? Mostrar mais o corpo, tem a ver também com questões emocionais, a gente vai fazer uma aula só sobre isso, amo essa relação entre as emoções e a maneira que a gente coloca o nosso corpo, né, em ação. Mas a gente tem que lembrar sempre sim que padrão postural é a atitude postural, é como você entende que você não é um saco de batata, que você não é só uma cabeça pensante, que você tem um braço, uma perna, uma coluna, um eixo, uma barriga. Então, que você precisa tomar posse, consciência disso. Eu trato há muitos anos sobre isso e o que eu mais vejo no consultório é essa desconexão. A pessoa perde a conexão, então tá tão preocupada com o trabalho, produtividade, marido, filho, correria, que perde essa conexão entre o corpo e, né, a mente, como que eu conecto isso, como é que eu uso isso. Alguns dias atrás, encontrei com uma paciente que a postura dela estava super bem, mas ela passou por uns problemas em casa, uns problemas bem pesados. E quando eu encontrei, estava aparecendo assim, estava assim, cabisbaixa, com a postura mais enrolada. E aí eu falei, tá tudo bem? Não. Aí ela me contou que tinha essas questões. Então, assim, ela não era assim, mas ela estava daquele jeito, porque ela
se desconectou. Eu falei, olha, a gente tem que fazer, vamos dar uma revisada nessa postura, vamos trabalhar um pouquinho para você se conectar de novo com você. E aí, aquela não utilização da postura, tá mais com a cabeça mais para frente, o ombro mais baixo, daqui a pouco tá gerando o quê? Tá gerando dor no ombro, tá gerando dor na cervical, dor de cabeça. Então, vai uma coisa puxando a outra. Por isso que a atitude postural é muito importante. Esse cuidado com o nosso corpo é muito importante. E a gente, como fisioterapeuta, está despertando isso no nosso paciente. Hoje, cada vez mais, o meu maior propósito é como eu vou fazer meu paciente ter o benefício que ele tem no meu consultório fora, porque ele fica muito pouco comigo. A maior parte é com ele, então ele tem que saber se virar, tem que saber sentar, tem que saber deitar, tem que saber se cuidar e ter uma atitude postural melhor, mais saudável. E aí aqui, ó, nessas imagens, você pode até se identificar ou identificar alguém que você conhece aí, essas figuras A, B, C e D. São alguns padrões, mas existem várias outras formas, gente. Assim, o céu é limite para isso. Nessa figura A, a gente vai ver ali um padrão mais né, base, que a gente toma como base. Essa imagem aqui é de um livro, Provas e Funções Musculares do Kendall, um super antigo, mas assim super atual, e que é assim, base da formação do fisioterapeuta. Então a gente vai ver aqui essa primeira imagem, ó, essa força gravitacional, que é um fio de prumo, imaginando uma força da gravidade agindo ali. E aí a gente vai ver aqui, olha, o primeiro ponto do nosso equilíbrio é ouvido interno, depois a frente do ombro, por dentro do ilíaco, na lateral do joelho e do tornozelo. E aí a gente vai ver aqui esse eixo passando aqui, ó, bem no meio do ouvido. Ali, olha aqui ó, como é que fica a nossa coluna cervical, essa pressão ela passa bem assim, mais um pouco à frente das vértebras, aqui na dorsal. Olha como passa na lombar, bem centralizada nessa parte aqui de quadril, na lateral do joelho, na lateral do tornozelo. E olha como na figura B ela já passa. Olha aqui, ó, já passa por trás da nossa cervical. Imagina a pressão, olha aqui a sobrecarga, olha como é que tá essas musculaturas, olha como é que estão essas. Né? O estresse, olha como é que tá esse gradil costal aqui, mais aberto e aqui mais fechado. Imagina que esse padrão respiratório já alterou, já diminuiu, já não tem uma boa expansão torácica. E aqui, olha na lombar, já a pressão mais atrás do que no meio. Quadril já mudou, joelho já mudou, tornozelo mudou. Mesma coisa aqui, ó. Essa postura eu costumo falar que essa C e D eu costumo falar que é como se a pessoa estivesse sentada no banquinho. Fica em pé e aí senta no banquinho. A coluna é um banquinho, o quadril é um banquinho ali, né? Que tá vivo e sentado. Aqui a gente vai sobrecarregar. Ó. Tem uma rede, olha só, a gente aqui perde a curva da lombar, uma retificação. A gente vai ter um sacro, olha aqui, já se encaixa ali, já entra aqui, olha, aqui, gente, a musculatura do glúteo e de abdômen desativa, total. Assoalho pélvico também. Então, aqui a gente vai ver, olha o formato desse bumbum e olha o formato desse, aquela bunda caída, né? Já viu essa? Lá embaixo. Joelho também, tornozelo, olha essa distribuição. Então, padrão postural alterado, a gente vai ter problema na nossa coluna, a gente vai ter estresse, né? Em algumas pessoas não vai, ok, mas na maioria vai. Né? Então, postura não é só beleza, né? É beleza também, é atitude, é autoconfiança, mas também é saúde da nossa coluna, gente. E eu falo isso porque eu trato isso há muitos anos, há mais de 20 anos, gente. Então tem muita coisa nova aparecendo, muita gente, às vezes, que para colocar o seu pensamento, acaba né, evidenciar o seu pensamento, o seu raciocínio, a sua técnica, o que você trabalha, acaba falando que as outras coisas são ruins. Mas não, falar sobre postura ainda é importante e vai continuar sempre sendo importante, tá? É a atitude do nosso corpo. E aí a gente vai ver que a escoliose, lembra que eu falei? As inclinações para lateral, a gente vai ter de vários formatos, tá? Escoliose em S, como essa, em C, dupla maior, né? Então a gente vai ter vários tipos de escoliose.
E aí, olha só, a gente vai ver a altura do ombro, esse ângulo aqui, ó, entre o braço e a cintura chama ângulo de Thales. Então, vai ter alteração também. A cintura, olha essa cintura, olha essa. A gente vai ter também essas dobrinhas aqui, às vezes aquela pessoa que fala assim, uma barra da calça fica mais alta em mim, né? Eu preciso fazer uma barra diferente da outra, da calça. Isso acontece também. E aí a gente vai ter esse desvio desse eixo da coluna, alteração da altura dos ombros, pelve, e aí isso daqui é visto quando criança e pode ser tratado e a gente consegue reverter, às vezes uso de colete, em casos mais graves, procedimentos cirúrgicos podem ser feitos, tudo no seu devido momento. Então, assim, criança sempre olhar a escoliose. Principais alterações ligadas a lesões de coluna são as alterações posturais, hérnias de disco, que é quando aquele disco intervertebral, por esses processos de apertamento, né, de maior pressão de um lado que de outro, ou até mesmo um trauma, né, uma queda, pegou um peso muito forte, uma batida, pode acontecer, aquele disco ele sai dali, daquela região, daquela área, ele é gelatinoso, e quando ele sai, ele hernia e pode pinçar os nervos que estão ali ao redor. Então é aí a hora que dá, essa hernia inflama, lembra que ali é cheio de terminação nervosa, e ele vai estar mais suscetível à inflamação e à dor, então ali vai dar mais dor, vai dar mais inflamação. Os processos degenerativos do nosso próprio disco, né, que vai perdendo a sua calcificação, perdendo a sua capacidade de absorver mais impacto. As desidratações desse disco, artrose de coluna, quando a gente vai ter muito desgaste também, às vezes as vértebras acabam se fundindo uma na outra por já não ter esse disco ali preservado. Nós temos também lesões como as listeses lombares, listese lombares, tem várias outras também, mas a listese é quando escorrega a vértebra, escorrega, leva disco e pinça também. Então, essas são as principais, mas a gente tem várias outras lesões, depois a gente pode falar uma aula só sobre lesões de coluna mesmo, né? Mas essas aqui são as mais vistas, são as principais. E aí, a gente falando sobre prevenção, né? O acompanhamento do fisioterapeuta é muito importante, uma tecla que eu sempre tô batendo, gente. E no fisioterapeuta não é só quando a gente tá com dor, quando o médico, vai fazer fisioterapia. Não, o fisioterapeuta é um profissional que, quando capacitado, ele é muito importante que faça parte da sua rotina de revisão anual. Então, vai no médico fazer o check-up, vai no fisioterapeuta. Eu quero avaliar como é que tá minha postura, como é que tá meu corpo, né? O que tá fraco em mim, o que eu preciso melhorar. E aí o fisioterapeuta, ele vai te examinar e vai definir com você, olha, fortalece mais isso, alonga mais aquilo. Faz mais exercício nessa hora, muda o seu travesseiro, vamos ver colchão, vamos ver cadeira, vamos adaptar essa ergonomia. Então, é um profissional que, quando capacitado, gente, ele muda a sua rotina para melhor, né? Junto com o educador físico, junto com o médico, aquela coisa da equipe mesmo multidisciplinar. Então, ir no fisioterapeuta não é só quando o médico manda, gente. O fisioterapeuta é um profissional independente, vai no nutricionista porque eu quero emagrecer, vai no fisioterapeuta porque eu quero ter saúde do meu corpo, eu quero prevenção, não quero só tratamento, né? Então, o fisioterapeuta é esse profissional, é o profissional que você tem que ter ali, sempre um bom profissional. Eu tenho meu fisioterapeuta, né? Meu fisioterapeuta às vezes não é da área que eu tô precisando agora. Vai lá nele e pede ajuda para ele, que ele vai te encaminhar para um colega. Não, olha, essa área não é minha, vamos lá, eu vou te encaminhar para um colega, mas vai estar ali te monitorando. Então, tem que ter um fisioterapeuta de confiança na sua equipe, hein? Isso é importante. E atitudes posturais saudáveis, né? Cuidar na posição de sentar, de dormir, se movimentar. Lembra que eu falei, gente? A chave é o movimento. Então, ficou numa posição, daqui a pouco vai para outra, movimenta, faz um alongamento, faz um treino de mobilidade. É muito importante. Prática regular de exercícios físicos, essa é a minha grande bandeira. O paciente chega comigo, vai começar a tratar e fala, olha, ok, vamos tratar, vai melhorar, mas assim, no final tem que ter exercício físico. 6 meses no mínimo você tem que fazer para fixar o que eu trabalhei. E aí a gente, é claro, nesse processo,
vai conseguindo convencer dessa importância e assim, normalmente meus pacientes conseguem se manter em exercícios físicos regularmente, mas é claro, ali ó, a gente estimulando, a gente ajudando, porque muitas vezes a pessoa não vai fazer exercício porque fala assim, eu tentei fazer isso e me machuquei. Tentei fazer aquilo, não gosto. E aí o fisioterapeuta pode ir lá, pegar na mão e falar, ó, vou te ajudar a achar o que é melhor para você e o que você vai conseguir fazer sem se machucar, se sentir bem. Às vezes faz uma prescrição, eu faço isso sempre. Pega uma folhinha, ó, faça uma prescrição, ó, dá mais ênfase para isso, melhor, faz mais isso, evita aquilo. E você, gente, vai ajudar muito o paciente, ele vai se sentir mais seguro aí a manter-se. O próprio educador físico vai já te dar um feedback, vai você e ele juntos fazendo uma estratégia dar certo. Então é muito importante a prática regular de exercício físico e a gente, como fisioterapeuta, deve pegar na mão do nosso paciente e fazer ele ir por esse caminho. Muitas vezes ele nunca foi, não iria se você não ajudasse, né? E aí isso é bom quando aqueles que já vêm, né? A gente só modela ali, fica tudo certinho, continua. Mas a maioria não faz, gente. E aí essa é a grande conscientização que a gente tem que trazer. Essa é a importância. E a hidratação que eu falei, lembra? Precisa hidratar para poder à noite ter a reidratação do disco e a gente ter saúde nessa coluna. Os tratamentos. A primeira estratégia de tratamentos, ela é sempre conservadora para uma coluna. Né? Então, a fisioterapia, o uso de medicamento para controle da dor, medicamentos mais simples, ou medicamentos para sintomas específicos que essa dor possa ter. A segunda fase, ela já é o uso de anti-inflamatórios e tratamentos ambulatoriais, como bloqueios percutâneos, denervação facetária, radiculoctomia, por exemplo, também. E aí a terceira fase são os tratamentos cirúrgicos, que hoje em dia são minimamente invasivos na sua maioria, mas a gente tem as cirurgias endoscópicas, as cirurgias convencionais maiores, e aí isso são fases, né? Que a gente vai ter de tratamentos. E é claro, gente, se a gente vai lá, trata direitinho lá no começo, a gente vai não chegar na segunda fase, não chegar na terceira fase. Hoje em dia, a escolha de procedimentos cirúrgicos, ela assim é muito minuciosa, porque como eu sempre falo assim, gente, eu adoro remédio, adoro que tem remédio, adoro que tem a cirurgia. Por quê? Porque, gente, isso são quando não é certo o que você faz, isso salva a vida da pessoa, muda a vida da pessoa, né? Mas nem sempre é só isso, nem sempre não. Não é só isso, é uma das fases dos tratamentos. Tem que passar pela inicial, que é o conservador. E a fisioterapia, a prática de exercícios físicos com o educador físico é fundamental. E é ali que a gente atua. Então, importantíssimo a gente ter isso claro na cabeça. Tratamentos são as fases, não pode pular fase, tem que passar por todas elas, né? E aí, então, para finalizar, eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, que a gente falou um pouco sobre coluna, mas eu quero te convidar para estar comigo todas as sextas-feiras, às 20 horas, eu coloco uma aula nova no ar e você pode também entrar nas minhas redes sociais, mandar mensagem, mandar aqui mensagem nesse vídeo, que a gente vai tornando as próximas aulas mais ricas, manda sugestões que a gente pode estar fazendo novas aulas focando nisso. E se você também quer participar mais ainda, estar mais engajado nesse assunto, eu convido a você a estar comigo e com os vários outros colegas no grupo de estudos que eu tenho no WhatsApp. Esse grupo foi feito para que lá seja compartilhado orientações, dicas, a gente faz encontros ao vivo, compartilhamento de estudos de casos, artigos científicos mais atuais, né? Então ali é um lugar que a gente pratica esse estudo no dia a dia e está mais perto. Então se você quer ser profissional ou também quer saber mais sobre isso, sobre coluna, te convido a estar conosco no nosso grupo de estudos lá no WhatsApp. Tá aqui na descrição o link também. Pode entrar lá, a gente vai ter um prazer de te receber. E eu espero você na próxima sexta-feira, às 20 horas, para uma nova aula sobre coluna, postura e movimento. E é claro, muita saúde. Uma boa semana.